Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News Difusora. É um prazer ter a sua companhia nesse finalzinho de ano de 2022, trazendo muitas informações aqui na Entrevista do Dia em 93,9 FM. E o convidado desta tarde é Marcos Melchioretto, ele que é vice-presidente do Sinduscon aqui do Alto Vale do Itajaí. Porque o Sindicato da Indústria da Construção celebrou 50 anos de atividades. A entidade foi uma das primeiras criadas na região e impulsionou a organização aqui no Alto Vale do Itajaí. Com o crescimento da construção civil, um grupo de empresários sentiu a necessidade de formar um sindicato para defender os interesses da categoria, melhorar a competitividade e formar mão de obra especializada. E acredito, né, Marcos, que 50 anos depois, essa pauta ela ainda é muito latente, ela ainda faz muito parte do dia a dia do próprio sindicato, né? O setor é um dos pilares da economia aqui do Alto Vale do Itajaí atualmente. Marcos, é um prazer receber você aqui na entrevista do dia. Quando a gente traz um pouquinho desse resgate e a importância do Sinduscon aqui para o Alto Vale do Itajaí, desse fortalecimento do setor, dessa especialização da mão de obra, dessa busca até mesmo por mão de obra, eu acredito que o objetivo há 50 anos atrás ele ainda está muito claro, ele ainda está muito latente nos dias de hoje, né? Seja bem-vindo. Eu queria, para começar, trazendo um pouquinho dessa organização do sindicato, dessa representatividade aqui para o Alto Vale, se pudesse trazer para a gente. Boa tarde. Legal. Bom dia, boa tarde a todos. Realmente acho que o Sinduscon, ele, falando um pouco da nossa regional, né, a gente hoje representa o Alto Vale, né, com o nosso Sinduscon, e acho que desde da fundação do Sinduscon ele foi muito focado, o nosso sindicato ele é tanto da construção civil e imobiliário, né, acho que Rio do Sul, se olhar 50 anos atrás, o setor da madeira, do móveis foi muito representativo, né, e juntamente com isso a busca foi de ter essa mão de obra, né, para que sempre o setor fosse aprimorando, né, dentro das técnicas que realmente ela exige muito, né, da mão de obra artesanal, a construção civil, e como é importante a gente manter a saúde do trabalhador, né, para que ele se sinta seguro nesse trabalho, né, porque muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis num ambiente, né, fechado, ao não trabalhar ao sol, né, um ambiente que realmente a mão de obra ela sofre um pouco, mas com esse trabalho do Sinduscon de fortalecer a capacitação dessas pessoas, elas acabam atendendo a todos os requisitos de segurança. E eu acho que isso foi um grande trabalho aqui, principalmente da região, né, e onde impulsionou tanto, né. Rio do Sul teve vários saltos, né, principalmente sempre entendendo um pouco a cidade, né. Acho que esse também é o nosso grande trabalho. A gente trabalha com pesquisas tanto de mercado, tanto pesquisas de potenciais de bairro, potenciais de eixos, né, de construção, e saber realmente o que o público espera, né, do setor, qual é a tendência de mercado, qual é todos esses quesitos. E, né, além do Sinduscon, a gente tem alguns conselhos no qual a gente participa na cidade, né. Vamos pensar assim, Codesul, né, que é um conselho de desenvolvimento de todo o município, né. Acho que a gente tem todas as cadeiras lá para sempre contribuir com todo esse crescimento de Rio do Sul e região, né. A gente fala muito que realmente nós temos uma riqueza muito grande, que é a mão de obra aqui, né, a qualidade da mão de obra. Então isso faz as coisas acontecer, né, com toda uma expertise aí que a gente prepara essa turma toda. A mão de obra hoje é a maior demanda, é a maior conversa, Sim. É a maior preocupação do sindicato aqui no Alto Vale do Itajaí? Sim. Eu acho que dentro de todas as pastas que a gente assume, né, vamos falando em esfera regional, estadual e federal, a gente participa de câmaras técnicas, né, até dentro no estado, né, a gente participa, atende bastante a quesitos de atualizar esse cenário, todas as pessoas envolvidas, mas realmente acho que a capacitação, juntamente com a gente está dentro da casa da federação, né, dentro da Fiesc, eu acho que com isso a gente consegue aproximar muito em treinar, em realmente desenvolver uma cultura de segurança e que as pessoas se sintam gratificadas em poder estar lá, prestar o seu serviço, e acho que ela
muitos setores de Santa Catarina, ela é a quarta, quinta colocada em geração de emprego, né? Rio do Sul, ela sempre se mantém, né? É a nossa região, e acredito que cada vez mais, né? Porque a tendência como fala, né? Quem casa quer casa, e acho que é uma tendência da pessoa se sentir segura, né? E isso gera emprego, e a gente é obrigado a manter essa cadeia de geração de emprego, né? Existe muita migração dessa mão de obra, né? Até porque esse pleno emprego aí, na região, ele é constante, né? É difícil tu montar novas equipes, então tu tem que sempre insistir nessa capacitação de gerações novas, né? Desde os ensinos, né? E assim vai seguindo até o cara realmente escolher o que é o objetivo dele para a vida, né? Acho que isso é importante também, a gente essa busca, a gente tenta entender um pouco do mercado para que as pessoas sejam mais objetivas e tenham uma capacitação adequada. O sindicato, o setor, ele chega a sentir alguns impactos de mercado? Vamos lá, vamos trazer um pouquinho assim até para ficar um pouco mais elucidado para o ouvinte. A gente vai pegar de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. A enchente, que a gente teve uma enchente maior em 2011, a pandemia, o fato de repente as pessoas quererem morar em lugares menores, em lugares maiores. O sindicato, o setor tem sentido essas tendências e tem até mesmo se reajustado com o passar dos tempos, Marcos? Sim. A gente estuda muitas gerações, né? A gente está falando hoje de uma geração Z, né? Que ela tem um pouquinho mais... vamos pensar assim, antes a intenção dessa poder de compra dessas pessoas, ela era a segunda opção, né? Primeiro era casar, depois ter a sua casa, né? Então a gente entende que na geração Z ela vai até para quinta casa, né? Então ela tem outros objetivos para poder depois efetivar o seu lar, o seu lugar para viver. E isso faz a gente estudar bastante esse mercado, né? A gente realmente, Rio do Sul, a gente sempre leva em conta, né, esse fator da enchente, realmente, é onde que as pessoas precisam morar num lugar mais seguro, né? Acho que a região, ela é de vale, ela é bem mais complexa do que tu tá numa região plana, e isso a gente vem sempre trabalhando em todas essas frentes. Realmente a pandemia, ela mostrou que as pessoas deram muito mais valor ao lar, né? As pessoas investiram mais, principalmente em parte interna dos imóveis. E outro fator é emprego e renda, né? Quando a gente fala desse fator, acho que é o que mais importa, que mais a gente estuda, que as pessoas primeiro precisam ter um emprego, ter uma renda, e aí em cima desse estudo onde que a pessoa se encaixa, a gente tenta definir um produto, né? A gente veio de um efeito pós-pandemia, de uns reajustes na média, numa média final de 40% de reajuste, e isso impactou muito no poder de compra das pessoas, né? Então isso limitou um novo estudo de moradia, né? Moradias maiores, elas acabam perdendo bastante espaço e indo para um produto compacto. Isso é uma tendência mundial, e o Brasil tá muito avançado nisso. São até uma modelagem de construção, né? A demanda de mão de obra, por uma demanda que a gente tem de estudos, que é muito grande, também as construções off-site, né? Que é construções a seco, né? Para dar mais velocidade e mitigar um pouquinho essa mão de obra. Então as pessoas, são construções industrializadas, que elas vão para os seus pontos né, pessoa que tem terreno, ou pessoa que, mesmo edifícios multifamiliares também é possível, mas a tendência é industrializar bem mais a construção civil. Isso mostrou bastante após o efeito pandemia, né? Até mesmo para deixar mais ágil, né? O próprio período de construção, de entrega. Acredito que até uma própria modernização do setor, isso, né, Marcos? Exatamente. Eu acho que a pandemia, ela mostrou que as pessoas, no primeiro momento, queriam sair dessas regiões, dessas construções mais modulares, mas quando elas viram que, além de ir para um terreno talvez mais distante, mas ter que esperar 2 anos para ter uma moradia nova, esse tempo, hoje em dia, essa velocidade não encaixa mais no mercado. Então você tem que industrializar o sistema para reduzir isso pela metade, pelo menos, para poder as pessoas continuarem tendo essa sede de compra. O setor, o próprio sindicato, vocês chegam a discutir outras questões? Falasse um pouco disso sobre lar. Eu gosto muito disso, de que vocês têm a noção de que a construção civil é responsável por entregar o lar das pessoas, por onde elas formam suas famílias, onde criam seus filhos. Eu acho isso um conceito muito humano que o setor tem.
mas ao mesmo ponto vocês acabam impactando de repente e acabam estudando e até prevendo diferentes ações, como por exemplo a questão da segurança. Vocês, não sei se vocês debatem isso enquanto setor, enquanto classe, a questão de investimento. A gente percebe cada vez mais as pessoas achando o imóvel uma forma segura de investimento e tendo mais de um imóvel, inclusive para ter rentabilidade nos seus recursos. Vocês acabam discutindo também essas formas de que as pessoas optam por diferentes motivos no momento da escolha, da compra ou até da mudança aqui para o Alto Vale do Itajaí, Marcos? Sim. A gente entende que o público mudou muito, né? Principalmente após aquela sequência de enchentes que a gente teve em 2008 e tudo mais, a gente houve uma preocupação grande em tirar esse desconforto, né, das pessoas em morar em regiões que possam ser, de uma hora para outra, atingidas, né? Então a gente entende também que o poder público ele é fundamental para destinar aonde que a gente possa levar essas pessoas, né? E hoje as pessoas escolhem muito, né, o ponto de que querem morar, não é onde o empreendimento está, é onde elas querem morar. Então esse trabalho é crucial para ter êxito no empreendimento. Tem empreendimentos que, se tu não olhar esse fator hoje, ele vai ficar na gaveta, ele não gira, né? Então, em síntese aí, é uma preocupação realmente, e também além do prédio, né, hoje vamos pensar assim, de porta para dentro do condomínio, principalmente a tendência cada vez mais são residências verticais, né, pela escassez de terrenos e tudo mais. Mas o que a gente estuda muito é o que a pessoa quer lá dentro, né, a partir de que ela entra dentro de um empreendimento, de uma situação de um condomínio de edifícios, ou um condomínio vertical, ou de alguma... a nossa tendência, como a gente tem pouca área para explorar para condomínios horizontais, vamos pensar condomínios fechados de casa, é uma tendência muito, né, grande disso. Só que a gente tem que olhar a nossa região. Nossa região não comporta muito, porque não tem essas grandes áreas para fazer esse tipo de empreendimentos. Então, o prédio ele tem que ser composto ele tem que trazer a casa para dentro do apartamento. Em síntese é isso, né? A pessoa quer ter um conforto de uma casa, mas morar numa situação que está bem localizada e que atende aos quesitos da família, deslocamento, né? Hoje é olhado muito a logística, né? De que a gente tem essa percepção também que não adianta inchar umas regiões. Por isso que muitas cidades o centro acabou ficando um pouco de lado, né? Os bairros foram dando mais ênfase nos bairros pelo fato da mobilidade, né? Das pessoas estarem não perder muito tempo ao trânsito. Então, mas o condomínio a gente estuda demais isso, né? Em todas as câmeras que a gente tem, desde a gente participa até na elaboração de leis, né? Vamos pensar um pouquinho, ajuda, contribui, né? Porque é importante também a quem está lá na outra ponta, que cobra isso da gente, também entender um pouco do nosso cenário. Então acho que realmente o Sinduscom tem um cuidado amplo disso, né? Essa era até a minha próxima pergunta, porque se a gente for, de novo, fazer um retrospecto de 50 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, esse impacto na legislação também acredito que tenha afetado bastante o setor, né? Sim. E aí a gente fala desde de licenças ambientais até da própria forma de entrega de tudo que precisa ser feito no momento em que se elabora um projeto de construção civil. Tudo isso mudou com o passar do tempo também, e o sindicato precisou estar atento a isso até para orientar toda a classe, né, Marcos? Exatamente. Acho que a gente fala que, né, o Brasil ele tem muitas leis específicas para a elaboração de um projeto e também para depois a própria construção. Então, como é importante a gente se doar, né, através das entidades e poder participar, né? Hoje a gente, o Sinduscom de Santa Catarina, falando um pouco do nosso regional, mas o estadual, do Brasil, né? É o estado que mais participa, né? A gente em 21 Sinduscom no estado, tem estados que tem 1, 2, né? E a gente se reúne então uma vez por mês numa central, na nossa casa, onde discute juntamente com todas as entidades, Corpo de Bombeiros, Celesc, Casan, que estão junto com a gente, né? Para gente saber um pouco do quais os nossos calos que a gente tem, para poder também ter êxito, né? A gente sempre a preocupação muito grande é a partir de que os órgãos públicos que a gente sensibiliza e investir no empreendimento, que esse empreendimento ele tem um início e tenha logo, mais breve, uma liberação para que seja concluída, porque a tendência ela muda muito, né? Essa pandemia mostrou, né? Como é que eu vou fazer? Às vezes lançar um projeto de
20, 30 milhões e esperar às vezes, né, 2, 3 anos para que isso aconteça. Nesse tempo o projeto ele não é mais aquele, ele tem que sofrer alguma interferência, né? Até porque as leis mudam também. Então a gente está muito antenado e sempre participativo nessas contribuições, né? Nos dias atuais, falando 2022, as leis elas estão mais fáceis de serem compreendidas até com essa contribuição que a própria entidade acaba tendo no momento da elaboração, Marcos? Sim, eu acho que os órgãos né, que regulamentam toda essa questão, eles entenderam, né, como é importante a gente estar junto. Isso foi muito bom, né? Porque antes vinha só a parte de fiscal e a gente não conseguia nos defender da maneira que a gente precisava. E essa integração ela foi fundamental. A construção civil está tendo muito êxito, né? Falando um pouco dos órgãos municipais, né, das prefeituras em termos de aprovação, né, simplificando os processos também, né, vendo que é a necessidade que o mundo é digital, né? Então hoje a gente precisa de menos papel e mais agilidade, né? Então acho que é um quesito muito importante, que uma última conquista que realmente a gente viu que foi importante para o setor é isso, é agilidade nesse processo. E realmente todos os órgãos que regulamentam a nossa construção estão muito junto com a gente, isso é muito importante. A gente consegue perceber até uma integração maior, e aí a gente pode citar, por exemplo, com o CREA, com o próprio meio ambiente, não só municipal, mas estadual também, o que favorece não só o setor, mas como todo, na comunidade, os envolvidos, né, Marcos? Exatamente, vamos falar um pouco de insegurança jurídica que assusta um pouco o setor, né? Eu acho que após a última lei aí, principalmente das APPs urbanas, né, ela vai dar uma segurança a todos, né, a todos que fiscalizam, a todos que aprovam, e a nós que construímos. Ela veio realmente para efetivar esse trabalho, realmente um estudo técnico, né, de cada região, e vai determinar se aquela região realmente é apta a aquele tipo de imóvel. Não, então isso dá uma segurança desde a aquisição do terreno e até a concretização dele e a entrega, né? Então isso é fundamental. A própria fiscalização também tem sido, de repente, menos punitiva, mais orientativa para o próprio setor. Sim, com o passar do tempo, né, Marcos? Exatamente, a gente muitas vezes se coloca, né, no lado de um agente público que está lá, né, para fazer o seu dever e desde de fazer a análise dos projetos, da documentação e até depois de fiscalizar, né? Essa segurança para ele também não era adequada, né? Então, com essa efetivação e mais clareza nas leis e nas normas, a gente vai ter um Brasil muito mais ágil, né? Muito mais veloz em termos de atender o mercado. Falasses que o sindicato, o setor faz parte de conselhos, integra reuniões, grupos que discutem a cidade. O fator, acredito que tenha ficado cada vez mais latente, a gente percebe isso muito em grandes capitais, em grandes centros, que é o fator mobilidade. As pessoas hoje buscam um lugar para viver que ela tenha mobilidade, que de repente não é mais perto do centro da cidade, mas seja perto da escola do filho, seja perto do trabalho, seja no lugar onde ela garanta o seu percurso com maior parte do tempo. Essa já é uma realidade aqui em Rio do Sul. A mobilidade já tem sido discutida dentro da construção civil, no momento em que se projeta, que se programa, mas principalmente com o poder público para garantir isso, que de repente algumas regiões não fiquem esquecidas, não fiquem de repente menos atendidas pela falta de mobilidade, Marcos? Sim. Posso falar um pouco de Santa Catarina e também da nossa região. A gente trabalha nessa linha dentro de uma pesquisa de mercado, no qual ela divide a cidade. Rio do Sul, nós temos esse trabalho, o Sinduscom fez esse trabalho há uns 3 anos. Ela divide a cidade em cluster, né? O que ela faz? Ela pega tipo 2, 3 bairros que sejam colados, e ela tenta dar uma vida para aquele bairro, né? Então, o que esse bairro pode ter de potencial para que a pessoa não precise ir ao centro, né? Então, esse é um estudo de mercado que a Rio do Sul ele já começou essa implantação, juntamente com o Codesul, com as câmeras de mobilidade, câmeras de BR-470. Hoje a gente considera que a nossa cidade tem 2 gargalos, né? Que é uma rodovia que corta a cidade, e o segundo gargalo que é as enchentes. Então, em cima disso, esse estudo ele completa, né, tira os 2 principais gargalos, e vamos estudar um pouco qual cada região da cidade pode ter um potencial para a indústria, potencial para o comércio e potencial que é a vitrine da 470, que a gente pode explorar dela, né? Não simplesmente ser um problema, mas sim a gente tem que também
achar algo que ela possa ser benéfica para a cidade. Então realmente é isso aí, a mobilidade o trabalho dela é sempre para reduzir, não para aumentar. Então, só que numa expansão urbana que vem acontecendo muito rápido, que muitas vezes as prefeituras não conseguem acompanhar realmente, né? Todas as cidades, elas vêm realmente nos últimos anos num crescimento muito acelerado. Então é um trabalho, né, de várias mãos para que as pessoas sejam deslocadas o mínimo possível e tenham todo o conforto realmente e a qualidade de vida necessária, né? Escola, a parte médica, a parte de lazer, né, que é muito importante. Eu acho que a cidade se prepara cada vez ter mais as áreas de lazer urbana, que é muito importante para que as que já são feitas comprovam o sucesso que elas trazem às pessoas, né, o bem-estar, né. E a partir desse estudo é possível visualizar Rio do Sul com atendimento em todas essas áreas? É possível isso? É um desafio para o setor também, Marcos? É possível, exatamente. Ela vai determinar, né, esse projeto que a gente já vem aqui há 9 anos, através do Codesul, ela vai definir os potenciais, onde o Sinduscon tem essa cadeira em todas as câmeras e contribui bastante juntamente com as demais entidades, né. A tendência a gente ter um desenho e mapeado, né? Toda a cidade mapeada, né? E qual a característica de cada bairro, por exemplo, a pessoa quer instalar um hipermercado, quer instalar um colégio, ela vai ter os lugares destinados para esse uso. Não adianta, né, às vezes inchar um lugar e outros, né? Esse é um grande projeto, né? Que é através da nossa Câmara Técnica Federal, que é a CEBIC, né? Que chama o Futuro das Cidades, onde eu posso dar exemplo a cidade de Maringá, que ela já está projetada para o que vai se instalar daqui até 2050, né? Então, o que a cidade vai ter de crescimento já está os pontos destinados para essa utilização. Isso é fundamental. É muito legal porque a gente começa a pensar a cidade com um olhar para o futuro, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar Brasília, que é uma cidade planejada, ela já tem gargalos. Se for pensar Belo Horizonte, que é uma cidade planejada, ela já tem inúmeros gargalos. Então, quando a gente consegue projetar a cidade não no hoje, mas para o futuro, todos ganham, né? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, o todo acaba sendo contemplado, né, Marcos? A gente tem que... a história do planejamento, né? A gente tem que saber... hoje a cidade de Rio do Sul tem 75 mil habitantes, 74, mas onde ela vai chegar? Vai chegar em 100, vai chegar em 200? E quando chegar, como é que a cidade vai estar, né? O que as pessoas... qual potenciais, né, que a cidade tem para crescer, para trazer essas pessoas para a cidade, né? De uma forma ordenada e segura, né? Isso já tem vários cases no Brasil e é sensacional o efeito que isso traz de qualidade de vida, né? O crescimento não ordenado, ele não traz riqueza, né? Não traz a ninguém, né? Então a gente tem que estar à frente disso e isso acaba, né? Realmente isso vem com amparo de lei municipal, inclusive, né? Não é uma questão que é de uma ou duas pessoas, é um grupo de pessoas que determinam para realmente a pessoa ter o melhor bem-estar possível. Marcos, a gente começou a entrevista falando um pouquinho desse retrospecto, desse trabalho do Sinduscon, das câmaras e da mão de obra, de todo esse investimento que há na mão de obra. Quando começa a planejar, a pensar em 2023, que já está aqui, batendo na nossa porta, tem alguma meta, alguma prioridade que de repente o setor tenha aqui para fortalecer ainda mais no Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul? Eu sempre forço nos dois pilares, né, que é emprego e renda, né? A partir de que se estabeleça e se mantenha o planejamento de todo o Sinduscon, ele tá apto a ter um 2023 de sucesso. Isso posso garantir que a casa está preparada, né, principalmente em treinamentos, que é fundamental, todo o histórico já disso mensal, né? Então a gente... vamos falar assim, os últimos 2 anos, né, a gente teve um 2021 ótimo, um 2022 da mesma magnitude, né, para o setor. Ele foi anos de sucesso, apesar de todos esses reajustes e entender um pouco como é que ia ficar o mercado pós-pandemia, que a gente se reinventa, né? Acho que esse é o grande desafio do setor, das pessoas, dos empresários do Brasil, essa pujança aí em poder se reinventar muito rápido. E deu certo, né? Acho que se foi recordes de venda, né? 2021 foi um ano recorde e 22 um pouquinho abaixo, mas muito pouco.
e a gente espera que 2023 seja tão bom. Marcos, obrigada pela sua participação conosco aqui na entrevista do dia. Agradeço ao setor. Por favor, volte mais vezes para trazer novidades para a gente, porque é sempre muito interessante. Eu gosto muito de quando a gente leva para a sociedade esse trabalho, porque as pessoas às vezes não têm conhecimento de que existe uma entidade que pensa há muito tempo o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da indústria da construção civil aqui na cidade. E é muito legal a gente poder trazer todo esse pensamento, toda essa credibilidade que vocês têm também aqui no Alto Vale. Obrigada, Marcos. Agradecemos, né? Isso nos contar de porta aberta a todos. Essa então foi a entrevista do dia. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia aqui 93,9 FM. Daqui a pouquinho tem Timeline Jovem Pan. Uma excelente tarde para nós e até mais.